E aí, gente, Renascença aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre direito digital em games. E eu recomendo muito que você entre nesse site da Renascença que tá na descrição. E tem uma parte sobre metaverso que eu tenho aberto ali também. Que é basicamente uma constituição, uma proposição de constituição para jogos online como um todo. Que elas deveriam ter uma constituição. E eu vou tentar convencer você do porquê. E tem a ver com o EULA e o TOS, que é o Terms of Service de jogos. Então, vai ficar claro posteriormente, mas basicamente jogos têm um contrato de licença que você tecnicamente assina ao fazer sua conta, que vai criar diversos contextos legais associados a isso. Um dos cursos que mais me motivou a estudar sobre esse tema foi esse. Uma introdução a direito em videogames, né? Uma perspectiva russa. Esse é o professor. E basicamente em 6 semanas é só sobre isso. Então, courses and allow them to structure their ideas and jurisdiction in which they practice, in which they... Ele fala no contexto da lei, no caso da Rússia. Então, outros contextos são diferentes, mas no geral tem uma perspectiva que dá pra... Mesmo sem leis nesse contexto, você consegue meio que julgar questões nesse contexto. E eu escrevi atualmente esse livro aqui, que é uma Constituição para o Metaverso, que eu quero aumentar. Eu quero deixar com umas 500, 600 páginas. Primeiro tem a Constituição em si, e depois uma explicação de cada artigo, um comentário de cada artigo da Constituição. E depois vai falar sobre lei no geral, sobre questões associadas a impostos, renda, que são cobradas em alguns jogos. Várias questões que são relevantes. E também julgamentos reais que aconteceram nesse contexto. Na China, por exemplo, com o jogo Rebel Moon. E com relação, nos Estados Unidos, creio eu, com relação ao jogo Second Life. Envolveu milhares de reais, ambas. De dólares, na verdade. Então, eu vou aumentar provavelmente ele, mas já é um livro, na minha opinião, é bem interessante. Tem também esse sobre leis muito virtuais, é um pouco menor, 122 páginas. E aqui na amostra dá pra ver que ele é um diálogo platônico que busca ensinar esse tema com artigos acadêmicos também. Então, no final tem, acho que uns 50 citações de artigos acadêmicos, mas é um livro menor. Esse livro eu tive a ideia para escrever fazendo aquele curso que eu mostrei anteriormente. Então me influenciou muito. Até de que havia mais artigos que eu poderia ler nesse tema. Então eu acho muito interessante. E eu li bastante sobre direito digital em games. Posso ler mais, né? Mas eu vou deixar alguns artigos na descrição. E o foco aqui é falar um pouco sobre esse tema. Antes de eu ir pro Rubinote, para falar sobre esse tema, eu quero falar sobre a Constituição em si, né? Então, qual que é o ponto da Constituição? Bem, como a gente vê aqui, o Estado sintético, ele tem base em duas coisas, né? Na EULA, que é o End User License Agreement, e o TOS, que é o Terms of Service. Em todos os jogos, no caso, você tem isso. Acho que eu deveria ter posto um parênteses aqui. Então, basicamente, tudo tá nesse contexto. O EULA é basicamente um contrato de licença que você assina, em que todos os elementos do jogo não são sua propriedade. São dos desenvolvedores. Não importa quanto dinheiro você invista no jogo, não importa quais recursos você comprou, mesmo que valha 50 mil reais, a propriedade deles é, no caso da empresa. No caso do Tibia, por exemplo, é a Ubisoft, do EVE Online é a CPP Games. Então
Todo tipo de jogo tem isso. E quando, por exemplo, alguém rouba o seu personagem e é culpa da empresa por algum motivo, temos um problema. E no jogo Rebel Moon, o que aconteceu foi que um usuário desse jogo, ele teve um item roubado, foi hackeado e ele culpou a empresa. A empresa falou que é só uma licença esse jogo e a culpa foi dele. No fim, ele conseguiu ganhar essa peleja, né, no contexto legal, com o advogado dele, um grupo de advogados citando leis com relação à licença, só que no contexto da legislação da chinesa, que no fim no Brasil também dá pra fazer o mesmo esquema. Eu creio que no nível com uma constituição no metaverso, eu falei sobre essa questão e detalhes desse caso, né? Só que no fim, ele ganhou, mas foi usando a lei do consumidor em relação a licenças. Até no Brasil, se eu pegar aqui, lei do consumidor, licenças. Você não precisa ter lei pra jogo, nem coisa do tipo aqui, a lei 8.778. Então, você pega aqui com relação a esse tema, aí você acha a seção que tem a ver com essa parte específica, que é a licenças. Mostra que é exatamente da licença. Mas enfim, você vê a parte de licença, você já consegue usar como foi usado nesse caso da China, né? Enfim, qualquer estado sintético em seus devidos servidores e das devidas regiões do globo terão um grupo de jogadores representantes eleitos. Isso é o que acontece no EVE Online já. No EVE Online ele tem uma coisa que se chama democracia deliberativa. E são eleitos pelos jogadores, pessoas para ser como uma voz direta com os desenvolvedores. Eles são eleitos pelos próprios jogadores de cada servidor. Aí tem parte aqui, por exemplo, os desenvolvedores podem mudar quaisquer regras do estado sintético, pois todos os IPs, né, que é Intellectual Property, como art design, são deles. E muito dessa constituição eu puxo a sardinha pro desenvolvedor, porque eu sei que no fim é uma empresa e tem que lucrar e tem que proteger seus assets, mas também pros players, obviamente. Os desenvolvedores têm o direito e poder de terminar o jogo caso fique financeiramente inviável. Assim seria possível manter os servidores. Então, no caso do World of Warcraft que fechou na China, eu creio que é correto se não der lucro. O problema que a gente tem é que e o dinheiro que todo mundo investiu no jogo. Se a gente tem RMT, por exemplo, então eu tenho o Second Life, tem uma área ali que vale $50 mil. Eu posso simplesmente terminar tudo do nada? Que tem isso. Então, eu só vou citar aqui como exemplo Second Life. Então esse game aqui tinha casas nesse metaverso aqui, já antigo, que valiam milhares de dólares. Imagine em reais agora. Então eu sei que tem algumas imagens ali que eu nem posso colocar. Aqui, por exemplo, casa e jardim. Aí tem o preço na moeda deles, né? Por exemplo, esse LS. E tem uma paridade de relação com o dólar que, no caso, é menor, mas tem coisas aqui que valem mais de R$1.000, R$300, enfim. Deixa eu ver aqui. Second Life Curries. Do dólar. Então, é o Linden, né? Então, um Linden é igual a 0.0031 de dólar. Então, você faz 0.31 vezes 350. Então, esse 350 dá $1, praticamente. Ou é mais? É bom. Eu creio que tem que fazer a paridade de 15 mil, por exemplo.
Aqui já tá mais fácil de entender, $46, enfim. Então $46, aí você faz isso daí vezes 6, né? Mais ou menos o que dá em reais. R$279. Então R$279 por esse Sky Castle desse jogo. Então, diversos desses itens desses jogos custam bem caro, cara. Então, teve um caso legal que processaram essa empresa porque a empresa alegou que o cara meio que usou um bug no leilão. E aí o cara falou que não tinha usado nenhum bug, nenhum cheat. E no fim, eu não lembro se o cara perdeu esse caso legal, mas o principal ponto é que a empresa ela detém os direitos sobre esses assets, né? Sobre esses cosméticos, sobre esses itens. Sobre essas questões desse jogo. E por isso, o ponto é qual é o domínio. Nossa, tem muita coisa também nada a ver aqui, né? Eu vou colocar jantar. Tem muita coisa aqui. Aqui, por exemplo, pra você pôr na casa do jogo, né? Tem muita coisa aqui que é extremamente cara. E que poderia ser tirado de você a qualquer momento, caso a empresa decida. Por algum motivo que talvez não seja tão justo, né? Enfim. Então, o ponto é que o foco da Constituição é, junto com Euler e com TOS, dar mais direito aos jogadores e sem tirar os poderes da empresa, que são os desenvolvedores, né? O Estado, no caso, são os desenvolvedores que comandam, né? Porque o jogo é deles, enfim. É propriedade intelectual deles. E tem outros artigos também, né? Eu vou colocar aqui a parte principal, que eu já fiz um vídeo nisso. Basicamente, a minha proposição nesse livro foi dos desenvolvedores lá em cima, a EULA, o End User License Agreement, o Terms of Service, e aí, eleito pelos jogadores, a Suprema Corte, um grupo de 9, 11 pessoas, seria eleitos pelos jogadores. Que eu acho que também deveria ser na vida real, eleito pelas pessoas numa democracia, porque o judiciário é muito importante. Então, eleito pelos jogadores da Suprema Corte, que julgaria casos de extrema importância e passaria eles para os desenvolvedores. Isso, na verdade, afunila os problemas dos desenvolvedores com milhares de jogadores que são passados por um grupo primeiro, para depois só os casos mais tryhard ir para os desenvolvedores. Ou Game Masters, enfim. Ok, eleitos pelos próprios jogadores, o presidente do servidor, que no caso seria eleito também pelas pessoas daquele servidor específico. Então vamos supor que tenha 10 mil players naquele servidor. E no caso, eles elegem a cada 6 meses, por exemplo, um presidente, ou a cada um ano. E obviamente ele poderia ganhar uma porcentagem do dinheiro do jogo nisso, e se puder remeter no jogo, melhor ainda, porque ele troca isso por dinheiro na vida real. Tem o legislativo, são players que poderiam propor leis dentro do servidor. Aí você pode falar que isso é avançar demais, mas cara, se você vê EVE Online, você já tem um sistema que permite isso daqui, com certeza. Terra já tinha isso daqui. Isso aqui não é algo novo. Tem jogos que já implementaram questão de eleições. Só que o ponto é que no EVE Online, por exemplo, isso aqui serviria. Então, se ter, no caso, um legislativo que propõe regras, que no fim também os desenvolvedores têm que ver se essas regras são justas também. Tem uma relação, mas cada servidor aí faz isso daí. E o judiciário seria também eleito pelos players, que além do presidente do servidor da Suprema Corte, julgariam casos menores. Então tem um caso de xenofobia, de extrema, assim, power abuse e coisas do tipo. Em vez de você conectar direto para os desenvolvedores, eles ter que resolver esse problema, que às vezes esse jogo tem tipo dezenas de línguas que participam dele, da pessoa do Brasil, da Alemanha, da China, e você quer funilar isso o máximo possível, você consegue dessa forma. Então você meio que tem, entre aspas, moderadores nesse contexto. Talvez receba uma recompensa
mensal do jogo na moeda do próprio jogo, na IGC, né, que é In-Game Currency. E no fim você tem os jogadores, que entre aspas são povo aqui, e elegem o povo aqui de cima. E aí teriam julgamentos, teriam coisas do tipo. Esse tipo de coisa é muito fácil de implementar e faria os jogos terem menos problemas morais, que quem tem que resolver são os desenvolvedores. Obviamente, em termos of services pode ser mal feito, e aí ela às vezes puxa sardinhas pros desenvolvedores, isso não tem como mudar, porque é uma empresa no fim. Só que com a mudança geral na lei digital aplicada nesse contexto, como eu já citei o caso legal do Rainbow Moon, como fala, Second Life 2, entre outros, e envolveram milhares de dólares por sinal, você tem que, cada vez mais você vai ter uma legislação que na Coreia do Sul, por exemplo, já é bem avançada nesse tema, na China também, porque já teve vários casos. Esse caso do Rainbow Moon faz mais de 10 anos que aconteceu. O Second Life também, então já tem artigos acadêmicos no tema. Não é um tema tão conhecido, mas eu creio que cada vez mais esse awareness, né, de lei digital aplicada a jogos. Porque, cara, se você tem um item que vale 10 mil reais em jogos aqui, que realmente tem muitos, e por algum motivo você foi injustiçado com relação a ele, você perdeu todo esse dinheiro, cara, você tem que ter amparo na lei com relação a isso, sim. Você não pode simplesmente, por mais que seja um item de licença, você não pode ter uma dissociação, entre aspas, uma fraude, em que você desassocia um item que tem uma permanência digital, né, que tem um valor digital, com a realidade, porque o dinheiro que você está usando é capital de verdade, né? Então não é dinheiro do jogo apenas, é dinheiro externo. Enfim, eu recomendo que você leia, tá de graça essas 8 páginas aqui da Constituição no site, tá na descrição. Eu vou colocar esse link, aí você só coloca para Metaverso. Bom, eu quero usar o exemplo do Ubisoft, eu já vou entrar no jogo. E basicamente você tem um exemplo aqui de um leilão de personagens. Foram finalizados com a moda do jogo, que são os Ubinotes. Eu não sei quanto dá em reais no momento, mas basicamente é a moda do jogo. Então tem esses leilões aqui recentemente de personagens, que são assets dos jogadores. Aqui level 400, level 1010, enfim. E aí tem também casas, né? Então eu posso vir em casas, eu vou colocar tais. Eu vou pôr qualquer mundo aqui, que eu vou colocar o Spectrum. E aqui são os preços das casas em aluguéis. Então o tamanho da casa também envolve o preço de renda. Então ela não é comprada necessariamente somente, ela é arrendada. Eu não sei se você pode comprar permanentemente, mas tem que pagar uma taxa em gold, né? Então no caso aqui, por exemplo, é 50 mil gold. Eu não sei se é mensal, eu acho que é mensal. A taxa é cobrada. No New World também tem impostos que você cobra. Aqui não tem imposto, só tem o aluguel. Quanto maior a casa, depende da região também, pode ser mais cara. Aqui eu posso visualizar, por exemplo, onde a casa tá no mapa. Então você basicamente arrenda a casa. É isso. Você tem que ter um budget suficiente, né? Aqui, por exemplo, tem 60 metros quadrados. 100 mil gold. E é debitado da sua conta mensalmente aqui, né? Tá falando mensalmente aqui. Então você tem que ter um budget mensal. Eu acho que se você não pagar, você perde a casa. Eu não sei quantos. Não sei se pode ficar devendo, né? Infelizmente não tem bancos nesses jogos, né? Bancos no sentido de. Só tem bancos de depósitos. O Rubinote e outros jogos também nesse contexto. Eles têm bancos de depósito, mas não de investimentos. Você não consegue fazer o seu dinheiro render, por exemplo, dentro do próprio serviço do jogo. Para fazer render, você teria que ter um setor de investimentos também. Não tem como render poupança sem investimentos associados a essa poupança, né? Que você usa, que o banco usa como colateral para fazer investimentos. Até reservas fracionárias poderia ter. No EVE Online teve já. Então, só para eu provar aqui. EVE Online. Investment Bank.
I choose you. Teve um caso legal aqui que uns caras roubaram dinheiro. O cara criou um banco no nível online, pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu. E valia dinheiro na vida real pra caramba, que eu ia iscar. E no fim a CPP Games não fez nada, falou que é só uma técnica do jogo aí. Então aqui, por exemplo, 2017 é um banco, já tinha um capital inicial ali. E aí tá falando pessoas aqui falando sobre ele. Então, a taxa de juros é 5% ao mês de SK. O mínimo de investimento é 1 bilhão de SK. Você pode ser ele pode te dar o seu dinheiro de volta caso não dê merda, enfim. E aí tinha um banco de investimento que fazia até uma pool de liquidez, né? Você tinha uma pirâmide na prática, né? Você colocava e rendia ali. Era um banco de investimento. Não igual a esse, mas enfim. Teve até uma notícia nesse contexto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou conseguir achar tão fácil assim. Mas basicamente você tem um sistema de investimentos delicioso, coisa do tipo no nível online, que eu vou falar posteriormente em outra aula, né? Que vai ser focado no nível online. Bom, enquanto isso, acho que eu tenho que registrar minha conta. Entrei no game já aqui. Basicamente é um time global da vida, uma versão diferente. Eu vou pegar Paladino porque eu sou melhor de Paladino. E enquanto isso, enquanto eu vou jogando aqui, eu vou falando sobre setor com relação a direito digital. Eu acho que não tá atacando. Será que eu tenho que colocar as flechas, né? Colocar as flechas primeiro pra... Então, deixa eu pôr aqui. Tem que comer aqui também, eu vou usar essas runas aqui também. É interessante porque ele usa uma versão bem recente do Tibia, né? Então isso que eu acho. Tem bestiário, tem tudo que você pensar. Tem aqui Prey. Só tô tentando... Tem Analytics, né? Dados ali. Acho que eu vou usar na mão mesmo. Enfim. Então, primeiro eu vou falar sobre a parte política e a parte legal em si. Sobre propriedade. Então, isso daqui não... Eu sei que estou falando sobre economias sintéticas. Mas para quem curte política e direito, vai aprender bastante nesse contexto. Bom, o que seria o contexto, né? Propriedade, né? Porque tá falando sobre propriedade digital, tudo bem. Só que o que é propriedade na prática, né? Qual que é a definição de propriedade no geral? Então, acho que a definição mais interessante de propriedade ela é encontrada em John Locke, no segundo Tratado do Governo. Então, no primeiro ele trata sobre questões teológicas e também legais e políticas com relação a acabar com a monarquia. E no segundo tratado ele fala sobre questões associadas à propriedade, né? O que é propriedade? Então, segundo Locke, né? Segundo John Locke, essa versão de propriedade é uma das mais relevantes. Propriedade, ela é definida, por exemplo, numa Robbezinho Jungle, que é basicamente um termo para terra de ninguém. Numa terra de ninguém, como a gente define propriedade, né? Então vamos supor que você chegou numa terra com a sua família. E vamos supor que você... isso aqui é consumível e termina. E vamos supor que você, no caso, quer construir uma terra. Não tem ninguém ali. Naquela região onde você está construindo sua casa, coisa do tipo, não tem ninguém. Não tem governo também. E vamos supor que é uma área que ainda está como terra de ninguém mesmo. Então, tem governos, países ao redor, mas aquela área não tem ninguém e é bem afastada. Então, o país não vai simplesmente se destruir do nada. Isso acontece, por exemplo, com Abraão na Bíblia. Ele basicamente faz uma
Deus chama ele, né, em Gênesis 12, e fala pra ele construir, no caso, se mudar de Ur dos Caldeus pra uma terra que ele mostraria em Canaã, ali no crescente fértil. Ele vai, no caso. Só que o ponto é que ao construir ali, ele fez poços para tomar água, obviamente. Fez um pasto, plantou sementes, colheu, criou gado, entre outros tipos de coisas. E no caso, aquela terra era dele. Tanto que tem uma parte que o Abimeleque, eu não lembro exatamente quem. Eu acho que não é Abimeleque, não. Mas teve um cara, por exemplo, que ele tretou com Isaac, principalmente, por poços que Abraão tinha feito. Então a posse, obviamente, era do seu filho, porque ele tinha feito. E porque essa questão é questionável, né? Porque, obviamente, quem fez o poço que é o dono, numa terra de ninguém. Se a gente distanciar essa questão de governo no momento, como uma terra de ninguém, quem estava lá primeiro e produziu sua cerca, seu arado, suas terras, a terra dessa pessoa. Numa terra de ninguém, né? Então, a definição de propriedade, segundo Locke, é o seu trabalho. Oi? É a mistura do seu trabalho com a terra, então, os recursos que você usou, que você tinha, ou que você mesmo criou dali. No caso, que você fez, no caso, o seu ato de usar seu capital e seus recursos, que foi o que Abraão fez, por exemplo, para ir de um lugar para outro e plantar tudo da forma que você queria, aquela é sua propriedade. Então é questão de propriedade privada. E os recursos com relação a que você fez essa propriedade também são propriedade privada sua. Então ninguém pode simplesmente vir e pela força tomar sua propriedade, sendo que todos os recursos e todo o trabalho empregado foi seu. Em que você obviamente não tomou dos outros esses recursos. Então, nesse sentido, a questão de propriedade aqui, ela é feita por aqueles que trabalharam ali naquela região, que misturaram seu trabalho com a terra, na definição de Locke, para, no caso, eu tenho que escrever peladinho aqui. Deixa eu pegar aqui o baú. Colocar minhas flechas. Nesse caso aqui, como a flecha ela termina, em vez do hora T, por exemplo, já tem uma depreciação em custo com relação a flechas também, além de poções, coisas do tipo. Então, já é um custo que eu tenho que arcar aqui nesse OT, né? Bom, então, obviamente no mundo moderno, você não pode construir em qualquer lugar. É um governo que ele vai decidir o que você pode fazer ou não nesse contexto. Eu vou pôr aqui, Carlinho. Eu vou pôr Carlinho, porque eu prefiro Carlinho. Então eu vou colocar aqui Ciris. Eu vou pra Carlinho. Yes. Tem que falar ceia. Ceia e Carlinho. Yes, pronto. É a minha cidade que eu favorita, no caso. Então, num contexto de um governo, você tem que ter permissão, obviamente, para construir, você tem que comprar terra. Numa constituição como a do Brasil, a terra, ela é do governo na prática. Se você não paga os impostos territoriais, né, que é o IPTU no Brasil, você perde ela. Então a casa tecnicamente não é sua, é do governo. E tem alguns contextos em questão de fazendas, tem alguns erros na lei brasileira que você pode
eu vou caçar aqui primeiro, em que você pode acabar usando de artifícios pra pegar a casa de uma pessoa injustamente. No caso, o governo pegar, por exemplo, se não consigo abrir o loot. No caso, você consegue, em alguns contextos, pegar a casa, uma fazenda que perante eles não é produtiva, né? E no caso... acho que é autoloot. Talvez. No caso, você consegue pegar uma terra que não é sua. No caso do governo, consegue pegar uma terra que não é sua e apropriar ela. Desapropriar ela, né? Dos seus originais donos. Então... aí o ponto é... isso é justo? Obviamente não. Na minha opinião. Sincera. Tem na Constituição Americana... acho que a quinta emenda. Não, quinta emenda? Ou a quinta emenda pra frente. Que diz que você não pode, em nenhum aspecto... acho que vou ter que pegar aqui, né? Constitution... United... States... PDF, né? Parece mais rápido. Opa. Então, no caso da Constituição Americana, tem essa emenda em que a proteção é da liberdade, propriedade e em outro também. Eu vou colocar ali. Vou matar esse bug. Vou deixar meu personagem aqui rapidão. É a quinta emenda. Vamos ver se é a quinta. Então aqui, ó. Ninguém será compelido, em qualquer caso criminal, de ser uma testemunha contra si mesmo, nem ser privado da vida, liberdade e propriedade sem o devido processo legal, nem a propriedade ser tomada para uso público sem justa compensação. Embora eu fiz um curso sobre direito constitucional, que essa parte é meio complexa, porque às vezes eles conseguem, o governo ali, não dá uma compensação que seria justa, porque justa é uma palavra bem subjetiva, né? Que seria uma compensação justa para eu pegar no caso, o governo comprar a casa de uma pessoa, por exemplo. Só que o ponto principal é liberdade, vida, liberdade e propriedade. E nesse contexto, eu creio, na minha opinião pessoal, tem um caso legal associado a isso, também é inferido o direito à liberdade contratual e liberdade econômica também. Porque está liberdade, propriedade, uma pessoa que tem uma empresa, a empresa é a propriedade dele, e seguindo as leis, obviamente, ele tem que ter um direito ali contratual, embora alguns não concordam com isso. Bom, nesse caso agora, vamos pensar aqui. O ponto é que na Constituição americana é assim. E na Constituição da China, por exemplo? Na Constituição chinesa é um pouco diferente. Então, se você ler até o artigo 13 do começo da Constituição chinesa, primeiro que eles falam que todas as partículas, átomos que você pensar, parafraseando, o ar, terra, água são deles. Ou seja, não tem nenhum conceito de res nullius na China. O que é res nullius no direito romano, né? É terra de ninguém. Então, no direito romano, acho que não, eu tenho que pegar dinheiro aqui primeiro. Será que meu dinheiro tá indo pro banco? Acho que tem que pegar dinheiro ainda pra ir pra Yalahar. No direito romano, você é obrigado, pelo menos não obrigado, né? Você tem um conceito de que existem coisas que não são suas. Por exemplo, a água aqui, no contexto legal. Hoje em dia tem a lei dos mares, né? Que tem relação com isso. Mas tem as partes do mar que são terra de ninguém. São res nullius, né? Ou seja, são propriedade de todos.
Então todos compartilham ela. E você não pode comprar uma terra de ninguém. Florestas, por exemplo. Tem formas de você ter uma parte privada ali. Mas tem áreas que não são vendíveis, né? Que são de uso público. Que são consideradas res nullius, né? Então, eu tenho 0 gold. Mas eu tinha pegado dinheiro aqui. Bom, eu tenho que pegar dinheiro aqui. É estranho aqui. Ó, a gold coin, mas eu não... Eu não consigo pegar dinheiro, mas enfim. Então, esse conceito, ele é obviamente muito importante. Porque no caso da Constituição chinesa não tem res nullius. Acho que eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Tá como... Eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa nas configurações. Na interface. E do mouse. Deixa eu ver se assim já vai. Então... Eu acho que a Constituição chinesa, na minha opinião, é extremamente ruim. Exatamente por conta disso. Cara, não vai dar assim. Eu tenho que arrumar com essas configurações. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pra outra área também. Obviamente nem todas as constituições estão tão ruins com a chinesa, porque a chinesa é basicamente socialismo. Então, óbvio que, por mais que eles coloquem sobre direito a propriedade das pessoas, no fim não tem direito de propriedade ali. Essa é a realidade. Não existe nenhum conceito de direito de propriedade na China, propriedade privada, que eles podem simplesmente tomar a casa das pessoas quanto eles quiserem. Eles podem tirar da sua casa, se aluga ou qualquer coisa quando eles quiserem. Não tem, assim, às vezes nenhuma lógica com relação a isso, porque simplesmente eles fazem o que eles quiserem nesse contexto. Porque assim que funciona o socialismo, né? Eu acho que eu tenho que achar a parte que é associada. A isso aqui. Então, o grande ponto que você tem que entender é que nem todas as constituições elas são justas. Isso é uma coisa extremamente importante. Que significa que... Será que aqui é a forja? Acho que aqui é a parte de forja, se eu não me engano. Depois eu vim pra cá. Então, no caso, você tem diversas constituições que têm problemas, que são ruins. A Constituição brasileira, na minha opinião, é bem ruim porque ela, seguindo o conceito aí do livro de Platão, né? Sobre leis. É literalmente esse o nome, leis. E o livro de Cícero, De Legibus, eu creio que constituições devem ser pequenas, sucintas e só se ater aos pontos principais. O que não é o caso da Constituição do Brasil. Muitos pontos, muitas contradições e em vários conceitos ela tem vários déficits, né? Vários problemas, na minha opinião, né? Então o ponto é que você precisa sim entender que essas coisas são importantes.
pegar esse cara aqui. Não é. Que você tem que ter esse conceito, senão você vai ter problemas. De res nullius, né? Você tem que ter um conceito na sua Constituição que proteja os direitos das pessoas. Não tem como você ter uma liberdade econômica, liberdade de vida, liberdade de propriedade, porque isso está na Constituição brasileira também. Mas você tem coisas que contradizem isso, então nós temos um problema. Então, obviamente, é um problema que é difícil de resolver, porque você mudar uma coisa na Constituição, você tem que ter, acho que 2/3 do Congresso para mudar. Então, obviamente tem problemas, e esses problemas têm que ser falados sobre, né? Resolvidos, na minha opinião, né? Então, esse conceito de Locke em relação à propriedade é o fruto do seu trabalho, dos seus recursos que você coletou, eles são seus, ninguém pode desapropriar ele, e uma lei que faça isso tem problemas. É o conceito de natural law que eu aprendi principalmente com o Cícero. Então, o que é natural law ou leis naturais, né? São leis que elas são, como eu posso dizer, elas são universais. Então, roubar é errado, não importa que tipo de sociedade. Então, na forma que seres humanos pensam, né, na psicologia, que a gente chama de behavioral genetics do ser humano, ele sempre vai considerar isso errado. Embora quando a gente vê lobos, por exemplo, em alguns contextos, se eles tiverem fome, eles matam os lobos da sua própria alcateia. Então, por que eles fazem isso? Porque eles são animais racionais. Eles não têm associação de moralidade no mesmo nível que um ser humano. Isso é normal. Então, é algo natural, na verdade. Então, eles não têm o conceito de moralidade que a gente tem. E isso diversos animais também não têm. Esse conceito de moralidade. Eles têm conceito de moralidade em certo sentido. Eu lembro de ler para um livro que escrevi artigos que falam sobre... Como é isso aqui? Que falam sobre leões, por exemplo, que eles não coabitam com suas filhas e normalmente com pessoas com... Em alguns contextos sim, mas normalmente não com os filhos, né, no caso. Então, eles pegaram um número de leões e viram que, no geral, esse conceito de paternidade existe nesse contexto. Obviamente, na manada tem várias ali que ele se envolve. Em alguns contextos ele pode vir a fazer isso, mas normalmente não faz. Mesmo, você vê, por exemplo, em primatas, em diversos tipos de animais mamíferos, principalmente, você vê esse conceito de noção de paternidade, de proximidade, que obviamente com uma leoa que ele nunca viu na vida, essa questão não vai acontecer. Em artigos com relação a isso, é falado sobre essa questão, né? E nós temos também essa noção de moralidade, só que no nível mais elevado. Então, o nível de moralidade de um animal é muito inferior ao de um ser humano, né? Um ser humano que pode ser considerado agindo como um animal é alguém que não tem uma moralidade que tem princípios morais básicos. Então, existem leis que são universais. Eu não acredito no positivismo do direito. Então, que você tem mais um pragmatismo, né? Associado às leis que você faz, que na minha opinião podem criar problemas de injustiça. Então, eu creio que existem sim leis naturais, existem sim absolutos na lei que não mudam com o tempo. Então, que ao redor dos anos não muda. Na minha opinião, isso é algo extremamente importante. Então, existem leis que não mudam. Existem leis que não escritas. Esse conceito de natural law com Cícero, por exemplo, no livro De Legibus dele. Então, existem leis que você não precisa escrever. E tem um discurso de Cícero que ele fala sobre como, acho que é Clístenes, né? Ele não fez uma lei
pra alguém que cometesse, acho que nem vou falar o nome, mas o ato terrível com o próprio pai, por exemplo. Ele não fez uma lei com relação a homicídio nesse contexto, porque ele achou que ninguém faria isso, que seria algo impensável. Então ele não achou que deveria fazer uma lei pra isso. É associada à criação da democracia e coisa do tipo, né? Democracia de Clístenes depois das leis draconianas, né? Então, no caso, é interessante, né? Porque a gente vê casos na mídia em que isso já aconteceu. Coisas nesse nível. O que mostra que o ser humano é extremamente mau, né? Só que o ponto é que, é claro que devem existir leis, não que as leis inferem todas as coisas, mas devem existir leis gerais que permeiam todo esse contexto. Só que na prática, a gente tem que entender que você não precisa de uma lei para isso. Você não precisa escrever a lei em alguns contextos. Obviamente, no geral, você precisa de uma legislação e coisa do tipo, mas algumas leis, elas são universais. Então, por exemplo, uma lei com relação a impostos sobre carros. Cara, é uma questão não é universal, porque é uma decisão do próprio governo em fazer isso. Mas não necessariamente é algo que é universal, na minha opinião. Impostos, na minha opinião, são universais porque todo tipo de governo ele vai cobrar impostos. Não tem como. Mesmo uma anarquia completa, no fim, é cobrar. Mas que inicialmente eles não iam querer. Eu não creio que é possível criar um sistema populacional com pessoas que no fim essas pessoas elas se desassociam de algo chamado governo, né? Eu acho que isso é impossível, na minha opinião pessoal, né? O governo é necessário. Não tem como haver sociedade. Sem ele, isso é até óbvio, na verdade. Então, isso é algo que tem que ser visto. Tem que ser considerado, né? Porque às vezes muitas pessoas não consideram essa questão. Em relação a esse conceito. Então, deixa eu ver se consigo usar Ishura. Consigo usar Ishura. Que eu vou ter que... sem flash. O problema do custo em relação ao faturamento e lucro de paladino, né? É que você tem custo com flecha, né? Isso gera um problema. E as minhas estão acabando aqui, né? Isso é um problema. Ó, já acabou já. Então você tem que comprar flash, tem que comprar um monte de coisa. Eu ia até o Ciclope, mas como eu tô sem flash, eu tenho que... Ou lança também, né? Enfim. Eu tenho até uma lança aqui, mas... Vou jogar a lança nesse cara aqui. A lança, ela dura um pouco, na verdade. Na verdade, eu prefiro lança do que flash, depende aí. Se eu for encantada também. Não sei se lança também acaba aqui, né? Deixa eu ver se lança acaba. Vamos ver se lança vai acabar aqui. Talvez algumas coisas acabem nesse jogo e outras não. Então, a questão é que as leis, existem leis naturais, existem leis universais, isso é uma coisa importante. Então, quando alguém escreve uma constituição, ele tem que entender essas leis naturais, quais são as leis principais que regem uma sociedade. Então, por isso que as constituições, não só porque a maioria se baseia nos Estados Unidos, mas a maioria das constituições são bem parecidas. Até óbvio que sejam parecidas, né? Porque
Se a gente diz que as leis são universais, elas têm que ser parecidas, elas têm que ter um alinhamento, não vão ser iguais, né? Então, em questões legislativas não vão ser iguais, mas a Constituição, que é uma coisa mais importante. Porque a Constituição, ela basicamente é a base de todas as leis. Então, as leis, elas não podem contradizer a Constituição, por exemplo. Então, uma lei poderia ser considerada não constitucional. E aí, no caso, ela não poderia ser vista como correta, justa, né? Então, esse é um ponto importante. Beleza, essa é eu falei sobre a questão de Locke, né? Tem pessoas que criticam Locke. Tem, por exemplo, o livro Anarchy, State and Utopia, do Nozick, que é um autor. E tem um capítulo que ele fala contra, eu até falo nesses livros sobre isso, contra essa noção de propriedade de Locke. Ele diz que não tem como você dizer, por exemplo, que alguém, que a propriedade privada ela vem dessa relação de você misturar o seu trabalho com a terra, com a natureza, que Locke fala. Porque ele dá um exemplo, né? Imagina que você tem a água do mar e você quer que você joga uma lata de tomate ali. Aí você fala, esse tomate eu comprei, é meu, e agora tá misturado com a água, agora essa água é propriedade minha. Essa região aqui, só eu que vou pescar, por exemplo. Só que esse exemplo é muito ruim, né? O problema do Nozick é que primeiro que esse exemplo é muito ruim. Esse exemplo não bate com o conceito que ele quer mostrar. O que ele quer mostrar é que Locke, a visão de propriedade de Locke tá errada. Na minha visão, a visão de Nozick tá errada. Pelo menos mais errada. Não que a de Locke seja perfeita, mas a de Nozick, ela tá errada. Por que eu penso isso? Eu creio que a noção de propriedade com relação à visão de Locke, ela tem o pressuposto de que o que é seu é o que você fez. Então você construiu, você pegou a madeira, você de repente investiu para comprar essa madeira dos outros, que é a divisão de trabalho. Então, você não fez tudo sozinho, né? Você comprou dos outros, você gastou o seu capital, o seu dinheiro, o seu investimento. Aquilo é seu, a propriedade é sua. Ninguém pode tomar aquilo, senão seria uma violência, a força, nem o governo. Então tem muitas coisas que o governo não pode fazer, senão ele viola os princípios da democracia e de lei natural. Então mesmo uma monarquia, qualquer forma de governo, oligarquia, não importa. Você tem que ter essa noção de direitos naturais. Que você não precisa explicar. A criança, ela, desde pequena, sem você ensinar, sabe que alguém bater nela é errado. E a questão de moralidade vai vir nela que uma hora, sem você falar, ela vai aprender, ela vai entender que ela tem alguém errado. Se falar certas coisas erradas. Muitas coisas você ensina, outras coisas não. Por exemplo, linguagem. As pessoas pensam que são os pais que ensinam linguagem aos filhos, né? Sim, é verdade. Você aprende por ouvir, mas não necessariamente o pai ensinar de uma forma ou outra vai fazer ele aprender mais rápido ou com mais qualidade. Obviamente alguém que não fica exposto à linguagem vai ter problemas. E tem casos disso, que eu até não quero citar no momento. Mas o ponto... Deixa eu dar um enxure aqui. O ponto... Deixa eu pegar. É que a linguagem, ela não é... Ela é aprendida de forma totalmente, assim, sem ajuda. Tem um exemplo do Paul Bloom, que eu fiz o curso dele sobre psicologia na página de cursos da Yale University. E eu tava lendo um livro dele que eu comecei a falar sobre isso. Ele fala sobre essa questão de como tem uma língua, eu esqueci qual que era, em que os pais não costumam ensinar seus filhos a falar melhor. Tipo, não corrigir seus erros, enfim. Não costumam falar com eles tanto. Mas eles aprendem sozinhos, com amigos, coisas do tipo. A questão é que o ambiente é importante pra mudar a linguagem. Você precisa do ambiente. Só que o ponto é que você
em relação à linguagem, não precisa tanto ensinar quanto as pessoas pensam. As crianças aprendem as coisas sozinhas. Por incrível que pareça. Muitas coisas elas aprendem sozinhas. E aí vem a questão com relação a o conceito de genética comportamental humana. Então, entre espécies, você tem comportamento, um espectro de comportamento, que na verdade segue questões genéticas. Então, obviamente, intra-espécie, na própria espécie, a genética não muda tanto. Mas em diferentes espécies, por exemplo, entre humanos e lobos, você pode saber que geneticamente, por mais que as bases de nucleotídeos sejam as mesmas, só que numa sequência diferente. E também questão de transmissão genética, que tem obviamente uma relação ao tipo de animal que é reproduzido, ou reproduzível, né? Na mesma espécie. Só que o ponto é que essa transmissão gera a capacidade de inteligência de um animal, né? No ser humano, no geral, é a mesma. A capacidade para aprendizado é a mesma. Porque uma pessoa aprende futebol, ou natação, ou matemática melhor que as outras? Cara, não sei. Tem pessoas tentando responder isso, mas eu não queria que essa pergunta tenha resposta. Pode ser questão de motivação, pode ser questão do ambiente que ela esteve na infância, que criou uma noção de gosto por aquilo. Pode ter várias razões, mas no fim não tem como você delinear uma razão específica. A gente vai falar sobre motivação. Eu vou falar sobre motivação num livro que eu tô escrevendo recentemente, que vai demorar um pouco pra terminar, que é o Neurociência, Psicologia e Neurociência, né? Eu fiz um vídeo no canal sobre ele. Então, o ponto de Nozick é que a noção de Locke estava errada. Só que os argumentos dele, na minha opinião, não são bons. Na minha opinião, não foram suficientes para o que ele estava tentando dizer. Então, eu creio que a versão de Locke do que a gente chama como propriedade privada é a melhor que eu já vi. Pode ter uma que é melhor que a do Locke, mas eu nunca vi uma melhor que a dele. Pessoalmente, eu nunca vi. Então, eu creio que a dele é superior nesse contexto. E o que se aplica à propriedade digital? Então, eu tenho esse personagem, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu paguei 5 mil nesse personagem. Então, vamos supor que tem uma leva maior. Eu paguei lá na loja, que eu mostrei anteriormente. Então, você pode comprar usando Rubinotes, Coins, ou no Tibia Global, usando Tibia Coins. Então, eu paguei 5 mil. Vamos supor que, por algum motivo, eu sou banido. Só que eu creio que foi injustamente. E eu perco tudo. Tudo que eu comprei aqui vai pra merda. Que eu violei o Terms of Service, que é o TOS, e a EULA do jogo. Que eu já mostrei no começo. Os dois aí, padrões aí em todos os jogos de questões legais. Em que é uma licença, né? E as leis aplicadas a isso são leis de licenças. Vamos supor que eu sou banido. Eu perdi 5 mil reais. Foi justo? A questão é, se eu violei a EULA, talvez sim. Mas em que relação eu violei? Em que relação ele pode banir? Por exemplo, banir por um tempo é uma coisa, mas banir permanentemente. Você pode... Vamos supor que você usou bot. Você gastou 10 mil na conta, em todos os itens, coisas do tipo. Itens que você comprou na loja com Tibia Coins, com dinheiro da vida real, né? Que você comprou Tibia Coins com dinheiro da vida real. Então você teve uma transformação de capital na vida real, em moeda fiduciária para dinheiro do jogo. Tem uma relação com a in-game currency, que no caso é o gold, que eu tenho aqui, ó, por exemplo, sem gold. O ponto é, tudo isso que eu falei, foi justo ou injusto? E eu posso processar essa empresa? Depende. Qual é a jurisdição da empresa? Esse é o ponto mais importante, na verdade. Porque essa empresa é lá na Alemanha, nem todo mundo tem advogado pra fazer um trâmite internacional por 5 mil reais, ainda que é pouco dinheiro. Então essa questão, se a empresa é no Brasil e tem sede no Brasil, você consegue. Se ela não tem, que a maioria dos jogos é assim, você não consegue, cara. Não tem como. Nem se você quisesse.
Mesmo se você tem direito. No caso do Rebel Moon, o processo foi feito lá mesmo, na China. Então, um chinês processou uma empresa chinesa. Mas se, por exemplo, se eu tivesse a conta hackeada no Rebel Moon e fosse culpa da empresa, como que eu vou na China? Eu não sei falar chinês no momento. Fiz alguns cursos, mas eu não sei falar chinês. Como que eu vou na China e ainda contratar advogados chineses pra reaver esse dinheiro? Poderia ser $5.000, por exemplo, que é bastante dinheiro em reais. Não tem como, cara, não tem como. Porque a jurisdição não te permite. Não é nenhuma uma questão de dificuldade legal. Também tem a lei do país, você tem que conhecer a lei do país, contratar um advogado que conhece a lei do país. Então, por exemplo, alguém que se forma em direito no Brasil não sabe nada do direito na China. Você vai ter que ler a legislação chinesa em vários temas e em chinês. Porque quando a gente tá falando sobre interpretação legal, tem que ser na língua original. A tradução, ela perde muito em seus efeitos. Então, eu estudo também teologia. E questão de interpretação, você aprende, por exemplo, grego e hebraico. E, cara, interpretar um texto, às vezes, em grego e hebraico, não tem como você traduzir alguns termos. Tipo, você pode tentar, mas você não vai conseguir traduzir. Então, tem coisas que não podem ser experienciadas de uma língua para outra. É até óbvio. Então, tem conceito, você falar, por exemplo, para alguém que tá aprendendo português, por exemplo, e aí, João? A pessoa não vai ter nada, porque ela não aprendeu o que é isso. Não sabe o que é João. Qual o significado desse termo. Ela tem que aprender gírias, né? É difícil aprender gírias às vezes. Opa. Porque demora tempo, né? Então, uma vez, quando eu era pequeno, só pra falar aqui, o meu amigo me trapou, né? Aqui, ó. Roubou minha plate armor, que eu peguei com tanta dificuldade na época quando eu era criança. O cara me trapou aqui, pegou minha plate armor e não me devolveu. Que foi comprar lá em Thaís. Eu já até falei esse nível, né? Mas enfim. Aí resolveu entre nós, né? Mas enfim. O ponto, no geral, é que jogos têm um conceito legal que não pode ser resolvido às vezes. E obviamente tá envolvendo dinheiro bastante, cara. Se você gastou R$10.000 num jogo, cara, é dinheiro pra caramba, cara. E se você foi injustiçado e o jogo quer puxar a sardinha pra ele, então a culpa não é minha, coisa do tipo, é um problema de jurisdição que não pode ser resolvido facilmente, na minha opinião. Não pode ser facilmente resolvível na prática. Então eu creio que o maior problema nesse contexto é isso. Opa, vou dar uma enxura aqui. Como eu vou? Esse enxura também não carrega nada, né? Vou ter que dar uma... Eu tô caçando aqui porque eu não tenho dinheiro pra ir pra ela ainda. Eu já joguei isso daqui em outra conta. Eu tenho outra conta, mas eu não lembro a senha. Eu não consegui recuperar. Aí eu criei outra. Eu tenho uma conta level 100 e pouco. Vou até mostrar outras caças aqui. Acho que eu vou ter que vazar daqui. Senão eu vou acabar morrendo. Eu tô sem escudo também, né? Normalmente quando você usa lança, você usa o escudo, né? Tomara que eu não morra. Eu vou dar uma enxura de novo. Então, como eu disse, a questão de jurisdição é extremamente importante e difícil de resolver, talvez impossível. Em alguns contextos. E esse é o ponto. Então tem questões legais que nunca vão ser resolvidas nem com mudança da legislação. Só que você pode processar sim uma empresa que é da sua região. Então é mais fácil. Obviamente, como eu disse. Show.
Então isso é possível. Esse é o foco, né? Só que, por que esse tema é tão interessante? Não tem tantos casos legais em jogos. Mas tem, por exemplo, uma época que foram hackeadas pessoas no Tibia de uma lan house. A questão é, quando você é hackeado e você perde dinheiro na prática, a culpa não é sua. Você gastou não sei quantos mil reais no jogo e você foi hackeado. F3 aqui. Isso é justo? Se você perder dinheiro na vida real, caso que você foi hackeado no jogo? Obviamente não, né? Obviamente, do ponto de vista moral e legal, você não pode ter uma relação com uma empresa em que você pode ser traqueado, né? Em que você pode ser haver uma fraude ou coisa do tipo, você pode ser injustiçado, né? Porque tudo na lei tem a ver com violência. Uma fraude é uma violência contra o seu próximo, né? Então, no caso, você foi hackeado, uma violência, roubaram não sei quantos itens ou coisas do seu personagem que valem 10 mil reais, por exemplo, 20 mil reais, 40 mil reais. Em vários desses jogos tem isso facilmente. E o jogo não quer te ajudar. Você provou que você foi hackeado, que aconteceu, mas ele não quer te ajudar. Aí você quer processar o jogo, como aconteceu no caso do Rainbow 1. No Brasil, você pode usar a mesma técnica que aconteceu na China e usar as leis de licenças. Você falar que foi um erro por exemplo, num software que tem um erro, a sardinha fica pro seu lado. Porque o erro que fez você perder dinheiro foi culpa dos desenvolvedores, né? Então, nesse caso, você tem um álibi com relação a isso, que a culpa é dos desenvolvedores. Você tem que achar uma forma de achar que é culpa dos desenvolvedores, no caso. Então, tem como você usar a própria lei sem que haja mudanças. Obviamente, eu creio que já deveriam ser aplicadas leis mais pesadas para direito digital, aplicado a criptomoedas, aplicado a todo tipo de asset digital que você pode ter. A infoprodutos, a todo tipo de coisa. Então deveria ser criada uma lei no Brasil. Eu sei que já tem, mas uma lei mais aplicável para vários contextos. De leis. Tem um marco da internet, coisa do tipo, mas é fraca em relação ao que eu tô falando. Em relação a uma visão mais ampla de propriedade digital. Então, se por exemplo tem NFTs, não tem proteção muito grande assim, focada em NFT, né? Às vezes na lei você precisa de uma coisa mais focada em algum aspecto específico. E as leis têm que mudar constantemente, não as leis naturais, mas a questão de legislação em relação a coisas que acontecem, né? A coisas que necessitam de uma nova legislação nesse contexto. Obviamente, eu creio com Platão que quanto menos leis melhor, né? O livro dele, The Laws, ele fala sobre as leis. Eu creio que quanto menos leis melhor. Vote na pessoa que não só cria leis, mas que criam que tiram leis erradas, né? Leis contraditórias ou leis injustas, né? Lembro de uma lei do Bruno Covas que era pra poluição visual. Não, era poluição de barulho. Poluição sonora, né? Pra fogos de artifício. Então proibir a produção de fogos de artifício. Cara, é só você importar de outro estado e você consegue vender. E cara, eu não creio que você fazer essa lei vai dar certo, porque basicamente pessoas gostam de fogos de artifício num jogo, coisa do tipo, elas vão comprar do mesmo jeito de alguma forma. Então essa lei é uma lei inútil. Uma lei inútil. É uma lei que não vai funcionar na prática, não vai ter uma função viável com relação à forma que as pessoas se comportam. E é uma lei que na prática, na minha opinião, não faz nem sentido. Eu vou usar um escudinho aqui. É uma lei que na minha opinião nem faz sentido. Porque eu não creio que... Tipo, poluição sonora, nossa, o que vai fazer com uma pessoa meio ambiente? Cara, nada, cara.
esse negócio de poluição sonora não faz sentido. Eu sei que em alguns horários você não pode fazer barulho, mas você proibir fogos de artifício, cara, não faz sentido. É uma lei muito... Eu ri na primeira vez que eu li essa lei direitinho. Não faz sentido. É uma lei inútil. Isso é capital que tá sendo usado pra nada, né? Usado pra criar leis inúteis. Enfim, esse tipo de coisa é muito irritante, na verdade. Você ter leis que não deveriam existir, que simplesmente talvez não funcionem na prática, ou talvez porque não tem uma função que seja útil de verdade, como alguém esperaria. Então esse é um problema, na minha opinião. Então você tem que ter mais leis com relação a essas digitais. Eu creio que na Coreia do Sul isso já tá crescendo muito mais, na China. Principalmente porque eles são um polo de jogos muito grande e aí eles têm mais casos. Então, obviamente um lugar que tem mais casos com ferimentos em leis digitais vai ter que criar legislações mais rápido. Então conforme esses casos vão acontecendo, vocês vão criando leis. É basicamente assim que funciona. Não é muito complexo assim não. Vai criando leis que se adaptam nesse contexto. Então, eu sugeriria a constituição do metaverso, né? Porque eu creio que você consegue melhorar a EULA, né? A EULA e a TOS não são suficientes, na minha opinião. Você tem que ter uma questão de moderadora dos próprios players que fazem os desenvolvedores terem mais liberdade de não ter que ficar lidando com... o player aqui tá fazendo power abuser, tá quebrando as regras, que vocês não fazem nada. Às vezes a língua é uma barreira, coisa do tipo. Você tem que mandar em inglês ou em alemão, dependendo do país onde o jogo é. Então é mais fácil para a maioria das pessoas se você simplesmente cria esse sistema com base nessa visão de que você tem que ter um sistema legal em jogos. Em MMORPG, é claro, né? Você pode falar que isso é inútil, cara. Se você conhece esses jogos, se você sabe um pouco sobre direito digital, você vai ver que é útil. Porque a maioria dos problemas não tem como ser respondidos humanamente falando por desenvolvedores, né? Então eles não têm um staff suficiente, até custo associado a isso. É meio diferente, simplesmente não tem por que investir em algo desse tipo, né? Então eles ficam meio diferentes com relação a isso. E aí você tem um sistema de moderadores muito fraco. Então, você tem a EULA, você tem a Terms of Service, mas você precisa também de mais coisas, né? Você precisa de mais recursos que te permitam criar um jogo, por exemplo, mais justo. E um ambiente onde as leis criadas pelos jogadores permitem que seus direitos sejam, como se diz, sejam realizáveis, né? No caso. É claro que não necessariamente você precisa de legislativo e tudo que eu falei. No contexto do EVE Online já tem, como eu disse, a democracia deliberativa, que os players participam ativamente da política do jogo. Eu vou falar mais sobre geopolítica posteriormente. Escrevi um livro somente sobre geopolítica em jogos, em MMOs, RPGs e MMOs. E funciona pros dois, essa questão da Constituição. Obviamente a Constituição seria feita pela própria empresa. E não pelos players, necessariamente. Deixa eu colocar de ataque, que aí os caras somem. Bom, tô level 44. Obviamente eu não caçaria aqui normalmente, eu caçaria em Elahar primeiro. Depois em Daracha. Eu vou fazer isso. Eu já vou abrir aqui. É bom que pra quem quer treinar o global esse daqui também. Então eu vou voltar pra Carlinhos enquanto eu vou falando. Então, o grande ponto aqui
que você deve entender é que lei no metaverso ou em jogos digitais são extremamente importantes. Você tem que derivar de natural law, questão de propriedade no geral, e aplicar nesse contexto. Então, obviamente, é um contexto diferente do tradicional, mas você aplica natural law, leis naturais com relação a esse contexto, você já consegue resolver a maioria dos problemas. Então, o ponto é que você tem que ter uma forma de moderação com relação a problemas que o jogo tem, que os players passam, que permitem uma questão de não só liberdade, mas de mais proteção à propriedade intelectual deles. Obviamente, por exemplo, esse personagem não é meu, ele é dos desenvolvedores do Rubinote. Se eles quiserem me banir, eu perder todos os meus itens que eu gastei dinheiro, que se ferre eu, porque o jogo é deles. De fato é assim, mas o que você precisa de mais direitos e mais voz por parte dos jogadores, principalmente essa forma de governo com base nesse sistema, eu creio que resolve parte do problema. Eu creio que faz o jogo mais dinâmico, mais divertido também. Então eu não creio que isso faz o jogo mais chato, pelo contrário. O fato do EVE Online ter isso, cara, é uma coisa interessante, que os jogadores votam pros 9 representantes, acho que é 9, da maioria das corporações. Enfim, no EVE Online tem essa questão de CEOs, coisas do tipo, enfim, empresas de transporte, de produção. As funções de produção do EVE Online são muito mais interessantes do que nos jogos que eu tô mostrando, que são pseudo-feudalismos, né? Então, do ponto de vista político, esse jogo, por exemplo, é um pseudo-feudalismo. Você tem... na verdade, é quase um mercantilismo, porque tem a guilda dominante, né? Então, os membros da guilda têm que fazer dinheiro pro rei, entre aspas, que é o dono da guilda. É tipo um mercantilismo misturado com feudalismo. Eu acho que é mais mercantilismo porque por servidor você tem o dono ali. Acho que eu tô fazendo, eu tô indo pro lugar errado. Então eu vou terminar isso aqui e indo pra Yalahar. Então, eu obviamente também vou trazer outros jogos aqui. Eu tô colocando somente o Tibia. Eu tô pensando em trazer Rivendell. Tô pensando em trazer World of Warcraft no futuro. Eu tô pensando em trazer diversos jogos nesse contexto. E falar sobre os diferentes aspectos de cada um, né? Então eu vou ter que... Sale. Yalahar. Yes. Ok. Então agora eu tô em Yalahar. Eu tenho que fazer eu morar aqui. Pra não ter problema. Depois eu vou fazer eu morar aqui. Eu acho que na verdade... É aqui talvez a... Eu tenho que ver direitinho que eu quero morar em Yalahar, provavelmente. Provavelmente eu vou morar em Yalahar. Prefiro. Então... O ponto... Eu ir aqui pra... Aqui pra cima. Depois eu deixo meu personagem treinando ali. A gente vai discutir também sobre isso posteriormente. Mas o ponto é que essa questão de direito digital é muito importante nesse contexto. E a definição de propriedade é muito importante. Você tem correlações com relação à propriedade intelectual e propriedade digital. E aí você tem a questão de direitos com relação a essas questões. Mas o ponto central que você deve entender é que leis em mundos digitais são extremamente importantes. Em jogos, no caso. Então você tem que entender isso. Que é extremamente importante para entender economias sintéticas, né? Porque economia não é só parte de finanças e economia em si, mas também política econômica e também direito. Então, sem entender direito, você não vai conseguir entender sobre a economia de um estado. Tipo, é impossível. Você precisa de uma noção de direito para entender como as coisas funcionam e por quê. Então, é extremamente importante, na minha opinião, entender sobre direito para entender sobre política e sobre economia também. Principalmente quando é de base do Melee, eu aprendi bastante
sobre isso. Deixa eu dar uns extrude aqui. Quando eu dou F3 a magia não vai. F. Já consigo usar Shuragan? Ah, dá pra usar Shuragan. Que eu não soube antes. Então, esse é o ponto, no caso. E nos 3 livros, eu falo sobre diversos aspectos desse contexto. Seja do que eu falei, e seja no geral. Então, eu creio que a EULA de alguns jogos é injusta. Obviamente ninguém lê. Eu creio que a EULA de alguns jogos ela totalmente puxa a sardinha somente para a empresa. E que faz os jogadores terem um nível aí de injustiça com relação ao dinheiro que eles investem no jogo. Alguns pontos eu concordo, outros não. E eu creio que a maioria das EULAs elas tendem a ser agressivas demais. Isso é um grande problema. Que EULAs agressivas geram injustiças no jogo, né? Então eu creio que esse é o maior problema das EULAs, né? Que elas realmente defendem mais o direito da empresa em relação ao consumidor. Você tem que ter os dois, né? Então, porque a maioria dos jogadores não sabe nem o que é EULA. Nunca leu uma EULA, nunca leu uma Terms of Service, né? Então, o grande problema é que às vezes o cara nem sabe que tem uma coisa escrita ali que é errada. Então você tem que ter mais awareness, né? Em relação a isso. Para que as pessoas entendam que às vezes ela foi banida por uma forma que é injusta do ponto de vista de natural law, né? Simplesmente a empresa não pode simplesmente banir um jogador sem um motivo que seja correto. Senão você tem basicamente uma empresa que não tá inferindo a questão de licença, que você tem a propriedade sobre a sua licença corretamente. Tipo, o jogo não pode simplesmente banir alguém sem motivo. Tendo em vista que tem dinheiro investido ali. Então, vamos supor que tenha 30 mil reais em personagens numa conta. O cara, e bane todos os personagens porque o cara é só bot, né? Obviamente o cara é bot tem que banir, mas o ponto é o dinheiro que ele investiu ali. Ah, mas não é propriedade dele, é propriedade do jogo. Propriedade intelectual do jogo. Isso tá na EULA, eu sei. Mas é justo em todos os contextos. Então, tem vários problemas que talvez até não tenha tanta solução tão fácil, né? Que é óbvio que essa questão do EVE Online, por exemplo, no caso o player fez um banco lá de investimentos e roubou todo mundo no fim, é um problema. Eu havia até um banco no EVE Online sendo anunciado que fazia reservas acionárias. Ou seja, tinha um aumento de capital de SK no jogo exógeno. Eu creio que reservas acionárias são um problema na vida real. Seria legal ter um jogo. Cara, isso não é difícil de fazer. Você ter um banco com reservas acionárias não é difícil de fazer. É extremamente fácil, na verdade. Eu trocar de lance porque esse lance tá horrível. É extremamente fácil de se fazer. Na prática. Você tem um banco de depósitos usado já do Tibia, né? Você faz um banco de reservas acionárias, você vai gerar inflação. Eu já argumentei no curso sobre mercados globais que reservas acionárias são um problema, né? Que eles geram inflação e coisa do tipo. Mas vamos supor que não fosse um problema. Reservas acionárias, no caso. Seria interessante você ter reservas acionárias. E bancos feitos por guildas, por players. E aí você teria uma regulação em relação aos jogadores, com relação a quem poderia fazer banco. Os deveres de cada banqueiro. Isso é legal, você ter formas até de investimento de liquidez nesse contexto. Não pirâmide, né? Mas investimento de liquidez nesse contexto do banco do próprio jogo. Você tem o mercado de ações no jogo. Investimentos em guildas. Então a guilda não tem investimento só privado de pessoas que gostam dela, mas de players. De uma forma que eles podem ganhar com as guerras que a guilda ganha. Coisa do tipo. Então, na minha opinião, isso é muito interessante para um jogo. É uma diferenciação interessante.
Então, na minha opinião, eu creio que tem muitas questões que podem melhorar nesse contexto. Eu creio que não existem tantas leis focadas, como eu disse, nesse tema. Eu creio que essa Constituição poderia ajudar a melhorar alguns dos problemas, não todos. Mas principalmente eu creio que esse tema é extremamente importante. E no direito digital é um dos temas mais interessantes. Então você tem... O hype acabou, né? De metaverso. Agora o hype tá em inteligência artificial. Mas você teve um hype recentemente em metaverso. Cara, esse daqui é o metaverso, cara. Tem tantos metaversos hoje em dia. Desde o ano 2000. É uma coisa nova. Você já tem transações de grandes quantias no próprio jogo. Com moeda somente do jogo que você coleta no jogo, né? Então, opa. Na minha opinião, isso é extremamente interessante. Especialmente na questão de bancos e coisas do tipo. Você ter esse tipo de coisa e defesas legais com relação a isso. Então imagina uma legislação criada pelos jogadores, coisa do tipo. Enfim, no caso o que a gente tem agora é a EULA e o Terms of Service. Apenas isso. Bom, eu levo 46 aqui, tá bem baixo ainda. Depois eu vou caçar a Hydra, provavelmente. Pra terminar, queria citar alguns elementos em relação a os livros que eu citei. Tem o Leis de Mundos Virtuais e Constituição do Metaverso, que é os focados nisso. E Teoria Política Geopolítica de Mundos Virtuais. Então, tem guerras nesses jogos que envolvem política. Que envolve, por exemplo, uma guilda contra a outra por alocação de recursos temporalmente. Ou seja, eu cacei ali a narrar, uma guilda pode falar, ó, no Minotauro ali, só tal pessoa vai caçar. Eu vou prover aqui uma lista de quem pode casar em cada horário no Excel. E todo mundo tem a lista pra caçar. Você tem que pagar o Guild Bank, né? Que é tipo o imposto da guilda mensal. Que é tantas Tibia Coins. 25, se não me engano. Depende da guilda. O ponto é que, nesse caso, eu penso que o maior problema nesses tipos de jogos, principalmente em RPG, não só MMOs, é quando uma guilda tem tanto poder que simplesmente o cara entra e simplesmente a guilda faz o que quiser. Então a guilda dominante funciona assim. É um aspecto do próprio jogo. Talvez tenham servidores que tem que ser assim, e tem servidores que não poderiam, talvez não seriam assim, né? Que teria regras por servidor que fossem organizadas pelos próprios legisladores de cada servidor ou do jogo como um todo, com a aprovação da empresa do jogo, né? Na minha opinião, é algo interessante. Tem aqui também a Store do Rubinote. Tem aqui do Brino, né? Que é um influencer bem conhecido, né? Parece que ele tá ganhando um pouquinho com relação a isso. Tem itens sendo vendidos. Eu não sei quanto é em reais o dinheiro do Rubinote ainda. Mas dá pra ver que você tem VIP, você tem um monte de coisa aqui. Você tem aqui itens exclusivos, casas que você pode comprar decoração, que são pagos no dinheiro do jogo, né? Então, é basicamente isso. Pra pegar o Bitcoins, dá pra pagar em Pix até, né? Eu vou no site aqui, eu vou tirar esse full screen. Que tá atrapalhando. Então eu vou tirar o full screen aqui. Eu tenho que logar pra ver aqui a questão dos Lubinotes. E aqui eu tô mostrando o preço, né? Eu coloquei tudo aqui. Aqui são os preços em reais. Então 100 coins tá 10 reais. 500 coins 50. E 9.200 coins 800 reais já. Então 1.000 reais. Cara, são valores bem altos. Dá pra você ganhar bastante coisa. E dá pra pagar no Pix ainda. O que é muito mais fácil para as pessoas, né?
Então 100 Rubicoins tá R$10. Então a gente pode vir na Store e já saber que isso daqui vai custar quase R$40. Esse Supreme Cube aqui. Cube. A Premium 300 dá quanto aqui? R$30. A Premium tá uns R$30 por mês pra ter acesso VIP, né? Não é só acesso a áreas, né? A área você tem a Premium já. Eu tenho várias coisas, itens cosméticos são interessantes. Então você tem um sistema aqui de assinatura. Tem um sistema de cosméticos. De casa também. Questões especiais. Questões de influencer. Aqui do Brino. Ó, 3 mil. Quase 3 mil das Rubicoins aqui, né? Que vai dar perto de R$250. Só que são itens cosméticos, né? Não são itens que fazem o jogo pay to win. São itens que não alteram na prática o jogo. Talvez a VIP altere um pouquinho, mas talvez você tenha alguns itens aqui que são compráveis. Mas o interessante é que a maioria das coisas aqui são cosméticos. Normalmente itens cosméticos vendem mais e fazem o jogo mais interessante e divertido. Que é basicamente você tem um sistema em que não é pay to win, as pessoas não simplesmente ganham tipo mais poderes dados sem sendo ruins, né? Tipo eu. Enfim. Então, mesmo assim tem essa questão de guerras nesses jogos. Em Lineage tem, por exemplo, isso. E em outros jogos como World of Warcraft já teve isso. Então um ponto que a gente vai falar posteriormente é sobre geopolítica. Nesse contexto, que vai ser a próxima aula. No geral, eu queria mostrar que direito digital é extremamente importante nesse contexto. E como eu disse, tem os livros que eu citei anteriormente, que eu recomendo, com o sistema que falam com mais detalhes nesse contexto, até da questão da definição de direito digital e coisa do tipo. É isso, até o próximo episódio. Só quero aqui adicionar uma parte que eu não coloquei no vídeo, vou colocar aqui por último, com relação ao preâmbulo da Declaração de Direitos, que eu acho bem interessante. São só, acho que 8 emendas, que eu acho que eu devo citar aqui. Então, primeiro é os direitos dos jogadores e seus deveres devem estar dispostos na EULA e na TOS, porém essas emendas buscam dar aos desenvolvedores algumas dicas, né? Então, primeiro, os representantes dos jogadores não poderão criar nenhuma regras nos servidores que firam a EULA e a TOS, ou seja, a Constituição ela tá prevendo que podem ser regras que um servidor faça seja inconsistente com a EULA e a TOS e Terms of Service da empresa. E no caso, isso não pode acontecer. Os jogadores devem ter liberdade de expressão e de bona fides não devem ser banidos sem motivo pelos desenvolvedores. Principalmente quando eles têm recursos de money trading que traduzem para moedas da vida real. Caso Tibia Coins do Tibia e SK no caso do EVE Online. Então, como isso daqui tem valor na vida real, você não pode ter fraude nesse contexto. Em estados sintéticos do tipo MMORPG, em que existem servidores no modo PvP Hardcore, pode vir a ser que as regras de outros servidores não se apliquem ao modo de vida, né, que você desenleve desse servidor. Ou seja, podem ter servidores que talvez tenham regras que seriam consideradas abusivas em outro. Então, depende. Tem optional PvP, coisa do tipo. Em servidores PvP, as regras são decididas pelos modos operantes dos jogadores, porque a gente sabe que é um federalismo virtual, seguindo uma tese do Gaiman. E é justo que é possível que tenha uma guilda dominante, mas não necessariamente. Depende. É comum em diferentes estilos de servidor PvP que haja guerras, tudo bem. Invasões de servidores, coisas do tipo. Só que elas devem ser registradas propriamente pelos desenvolvedores. E de bona fide, se possível, ser encorajada organicamente por eles, né? Então é interessante, por exemplo, no Tibia ter guerras, no EVE Online. Só que seria interessante sempre ter um registro com relação a isso. Lembrando que essas emendas poderiam ser cortadas, tá? Algumas emendas talvez eu não goste tanto. Assim como no EVE Online e outros MMORPGs, a traição ou forma de ludibriar fazem parte da guerra, né? Tem um spy normalmente no Tibia, por exemplo,
que você usa para espiar os jogadores inimigos no Discord. Então isso pode ser permitido no contexto, são elementos da guerra e da diversão do jogo, né? Outro ponto, se for descoberto e provado que algum jogador de algum grupo, de uma guilda, fizeram algum tipo de ofensa na vida real do jogador, esse usuário deve ser punido. Não pelos desenvolvedores, mas pela Suprema Corte, eleita pelos jogadores. Os desenvolvedores, obviamente, vão se intervir. Eles podem presidiar a Suprema Corte. No fim, elas seriam somente uma fachada na prática para os desenvolvedores. Mas é interessante que as coisas fossem julgadas pelos próprios players, tivesse um julgamento próprio, enfim. Tipo GTRP da vida. E o réu deve ser indiciado pelos poderes mais baixos do judiciário em crimes menores, né? É necessário resolver isso dentro do jogo. Ponto. Se não, pelas autoridades do servidor judiciário, se não pelo Supremo, se não pelos próprios desenvolvedores, né? E por fim, a emenda 8ª, né? Nenhuma guilda dominante poderá violar as regras dessa Constituição com o risco de protemporar e ser punida, ou seja, não perpetuamente, mas ser punida de acordo com a violação dentro das regras do servidor da EULA, que foi criada pelos desenvolvedores, e do Terms of Service que é o TOS. Nenhuma guilda dominante deve violar nenhuma das regras do servidor com pena protemporária de acordo com a violação. Ela não pode praticar também qualquer ações na vida real contra os jogadores, que às vezes podem ser uma pena infinita, que é um banimento permanente, por exemplo, ou fechamento permanente da guilda. Então, eu creio que misturar o jogo com RL é algo que, na minha opinião, deveria ser punido. Não deveria ser uma prática, não acho uma prática justa. Então, eu creio que misturar essas coisas não é bom. Então, eu creio que essa emenda, na minha opinião, eu não mudaria, né? Tendo visto isso daqui. E outras partes que são interessantes que eu não tinha adicionado antes. Então, tem aqui, por exemplo, o artigo 3, né? O poder judiciário será investido pela Suprema Corte e todos os servidores. Lembrando que eu na verdade, baseei essa Constituição na americana. Esses jogadores têm que ter ao menos mais de 1 ano de tempo de jogo na devida conta e um certo nível para mostrar sua própria participação no jogo, em quaisquer servidores. Então não pode ser um jogador que acabou de chegar que pode ter direito de se eleger, né? Porque senão fica um negócio mais tipo, o cara nem conhece o jogo e tá já se elegendo. O número de jogadores que devem representar essa Suprema Corte deve ser do número exato de servidores, sem exceção. Só que essa regra aqui tem um problema, que eu acho que se eu, por exemplo, comprar a conta de alguém e ela tem um tempo de jogo já, então alguém novo pode vir a se eleger, né? Então tem um problema nessa seção aqui. E devem ao menos ser influentes na língua franca ou inglês e na língua associada ao servidor, né? Senão não pode ser eleito alguém que fala somente russo, ninguém fala russo no servidor, enfim. Então a Suprema Corte decidirá casos de ofensas, abuso de poder, roubo entre jogadores, uso de cheats, bots e macros. Então esse negócio de ficar denunciando cheat e bot, né, já resolve pelos próprios jogadores com dados e com o Supremo supervisionando esse negócio aí. Então tem o artigo 2, né, o poder de todos os jogadores representantes não pode afetar nenhuma razão ou forma a autoridade dos desenvolvedores, né? Então o governo principal é os desenvolvedores ainda. Que eu já falei anteriormente isso daqui, eu acho. O tempo e forma de eleições deve ser definido apenas pelos desenvolvedores. Distribuir títulos e emblemas que comprovem quem ou não está no ofício, né? Então quem que faz parte do Supremo, do Judiciário, coisa do tipo. É até como se fosse um Game Master da vida. Tanto os representantes do Senado, Legislativo e Judiciário podem receber itens, game currency ou recompensas pelos seus serviços, né? Salários, né? Mensais. Enfim, tem aqui também qualquer estado sintético em seus devidos servidores, em suas vidas das regiões do globo terão um grupo de jogadores representantes eleitos, né? Eu já falei já. Só que serão divididos em 3 categorias, né? Que eu já falei anteriormente também. Então são 4 artigos, né? Principalmente essa seção 2 é interessante. Depois de realizada, seria bom que os desenvolvedores agissem de boa fé ao realizar a EULA-TOS e que não contradigam a Constituição. Tendo em mente que todos os preceitos estados na Constituição. E a Constituição tem que ser aprovada pelos jogadores, né?
e, se possível, feita pelos jogadores, né? Obviamente tem que ter uma constituição geral, uma por servidor ia dar merda. E como poder executivo único em todos os servidores sobre o jogo, que agir de boa fé com os jogadores, deixando eles resolver os problemas morais e éticos no próprio jogo. Aqui eu cito o Care, que eu creio que ele fala de uma forma interessante com relação a isso. Nesse artigo aqui. Cadê o Care? Nesse primeiro. Criminal Law in Virtual Worlds. Então tem esses artigos que eu recomendo, né? Esse aqui é muito bom é pequeno, mas é muito bom de feudalismo virtual. O Castronova, que eu já citei anteriormente. Eu cito eu mesmo também. Eu cito aqui a lei de Platão e Aristóteles, principalmente com relação à questão social no contexto do jogo, e questão que uma constituição tem que ser pequena, fala nas leis de Platão. Esse paper do Cifrino é muito bom, que fala sobre como contract law e não property law deveria ser usado nesse contexto de mundos virtuais, por conta das licenças, né? Então é mais apropriado, ao invés de contexto somente de lei de propriedade. Entre outros artigos aqui que eu acho interessantes. Então, acho que eu citei o Grimamo 2 vezes aqui, né? Acabei de ver isso. Mas enfim. É basicamente isso. Até o próximo episódio.